Capítulo 44. Mesmo na calada da noite, a cidade de Argona era uma das coisas mais cativantes que Dan já vira na vida. Desde que deixara a clareira, ele vira maravilhas: Camilin, Midaven, Belduar, Duradur. Cada uma delas tinha seu próprio esplendor, e nenhuma delas se comparava verdadeiramente a qualquer outra. Mas Argona era especial. Era a capital de Ilianara. Quando Dan era criança, Belduar era uma cidade lendária, e ele nem sequer ouvirá falar de Duradur. Nunca tivera o desejo genuíno de conhecer nenhuma delas. Mas Dan queria ver Argona desde que Thérin lhes contou a história do cerco de Argona durante a Guerra de Varsund. Foi a destruição da vanguarda Varsundi em Argona que mudou o rumo da guerra. Ele se lembrava da história com tanto carinho quanto qualquer outra que já ouvirá. Aparentemente, um homem desafiou o famoso general Varsundi, Durin Longfa, para um combate individual em seu próprio acampamento de guerra e venceu. Então, o homem simplesmente deixou o acampamento, deixando o exército em desordem. O exército Varsundi levou 2 dias para se recompor e, nesse tempo, reforços chegaram de Midaven, queimaram as linhas de suprimentos Varsundi e forçaram o exército a se render. Se você continuar olhando assim, alguém vai pensar que há algo errado com você, disse Aeson, com os lábios franzidos e uma sobrancelha levantada. Aeson levará Dan consigo para Argona para encontrar um de seus informantes e coletar correspondências. Os elfos estavam acampados a poucos quilômetros ao sul da cidade, às margens do rio Marinelle. Dan nunca dera muita importância ao fato de que, enquanto crescia, Thérin era o único elfo que ele já vira. E não ajudava o fato de Thérin ser tão querido nas aldeias. Mas, se Dan realmente pensasse nisso, conseguiria entender como as cidades dos homens poderiam ser um lugar perigoso para os elfos, principalmente após a queda. As pessoas tendiam a temer o que não entendiam, e o medo era um bom amigo do ódio. Provavelmente há algo errado comigo, disse Dan, dando de ombros, olhando boquiaberto para as enormes torres retangulares que se erguiam sobre a cidade. Nas palavras do meu pai, você é um garoto estranho, Dan. Você é meu garoto, mas ainda é estranho. Aeson olhou para Dan como se fosse dizer algo, mas ele apenas franziu os olhos e inclinou a cabeça, depois continuou andando. Dan descobrira que sempre havia uma maneira simples de encerrar uma conversa com alguém. Bastava saber o que funcionava para cada pessoa. Com Riste, era preciso concordar com ele. Ele nunca esperava que você concordasse. Com Kalen, o segredo era ser gentil demais. Ele nunca soube como lidar com isso. Tudo o que precisava fazer para encerrar uma conversa com Aeson era agir de forma estranha o suficiente para que o homem se sentisse desconfortável. Funcionava perfeitamente. Enquanto caminhavam pelas ruas de Lages, Dan concluiu que Argona não se parecia em nada com a clareira, e não no sentido mais óbvio. Sim, Argona era uma cidade grande, com muralhas altas e torres imponentes, enquanto a clareira era apenas uma pequena vila com uma única estalagem e muitas ovelhas. Mas não era isso que ele queria dizer. Não havia moradores de rua na clareira, nem em nenhuma das vilas. Se alguém ficasse sem casa, seria acolhido até que uma nova casa pudesse ser construída. Era isso que você fazia. Você cuidava dos seus. Ali, homens, mulheres e crianças sem teto jaziam amontoados a cada 2 esquinas, enrolados em cobertores que pareciam ter passado da hora de serem úteis uma década antes. Muitas janelas brilhavam com a luz de velas e lanternas, mas ninguém convidava essas pobres almas para compartilhar o calor de suas lareiras. Simplesmente não parecia certo. Acelere o passo, disse Aeson, virando-se para Dan, que havia diminuído o passo para um andar pensativo, com os olhos fixos em uma garotinha aninhada no peito da mãe, com cobertores cobrindo os dois. Dan sentiu uma mão em seu ombro. Eu sei, disse Aeson, com melancolia na voz. Este é o prenúncio da guerra, Dan. Isso vai piorar muito antes de melhorar. Não há nada que possamos fazer por eles agora. E você quer isso? Você quer guerra? Não é tão simples assim. É tão simples quanto você fizer. Aeson não disse nada. Apenas lançou um sorriso fraco para Dan e gesticulou para que continuassem. Tudo isso deixou Dan com uma sensação desconfortável no estômago. Aeson queria iniciar uma rebelião, colocar o Império de joelhos. Queria começar uma guerra entre o Norte e o Sul. Apesar de todas as desculpas eloquentes e nobres razões de valor, era nisso que tudo se resumia. Dan queria que o Império acabasse tanto quanto qualquer um. Mas não havia outra saída. Todas aquelas pessoas realmente tinham que sofrer. Tantas pessoas tinham que morrer. Respirando fundo, ele afastou esses pensamentos, deixando-os apodrecer no fundo da mente. Quem é esse que estamos encontrando? Não deveríamos parar aqui.
Deveríamos ir o mais rápido possível para Drifaen. Ele é meu contato há algum tempo. Ele mantém minha correspondência aqui. Preciso coletar algumas cartas, mas também precisamos ter uma noção precisa do terreno. Os Angan podem ser capazes de comunicar informações rapidamente, mas muitas vezes deixam passar despercebidos os detalhes importantes. Dan levantou uma sobrancelha. Eles não fazem parte do nosso mundo, explicou a Aeson. Não se importam com os caprichos dos grãos-senhores, com a movimentação de exércitos ou com o custo dos grãos. Não dão a mínima para a agitação civil nas cidades ou para a fome das pessoas. Essas são coisas que precisamos saber. Também precisamos saber quem defende a nossa causa. Aeson puxou Dan para uma rua lateral escura ao som de passos, levando o dedo aos lábios. 6 homens passaram pela rua, vestidos da cabeça aos pés com armaduras de couro vermelho e preto, com peitorais de aço, espadas presas aos quadris e escudos retangulares nas costas. Por que estamos nos escondendo? Não é como se eles soubessem quem somos, sussurrou Dan, inclinando-se para olhar a rua atrás dos soldados. Aeson franziu a testa, empurrando Dan contra a parede. Não faz sentido correr riscos desnecessários. É melhor se prevenir. Esta cidade está infestada de soldados imperiais. A guarnição deles geralmente não passa de 100, apenas o suficiente para lembrar Castor Kai quem é o verdadeiro governante. Mas eu diria que estão perto de 3.000 agora. Verificando se a costa estava limpa, Aeson gesticulou para que Dan o seguisse. Dan ajustou o arco nas costas e seguiu atrás de Aeson. Não demorou muito para que chegassem a uma porta de madeira de aparência inofensiva, embutida na lateral de um grande prédio cinza que se erguia 4 ou 5 andares no ar. Aeson remexeu no bolso e tirou uma chave de ferro simples, inserindo-a na fechadura e girando-a até ouvir um clique e a porta se abrir. Quando encontrarmos Aren, não diga nada. Deixe que eu falo. Você me conhece, disse Dan com uma expressão séria demais. Quieto como um rato num desfile. Aeson inclinou a cabeça, encarando Dan, incrédulo. Dan, o que isso significa? Se você não sabe, então eu não consigo explicar, disse Dan, dando de ombros. Na verdade, Dan não fazia ideia do que aquilo significava. Ele ouvirá um velho mascate dizer isso certa vez, quando o homem dera alguns doces a Dan e Riste e lhes dissera para não contarem às outras crianças, para que não viessem implorar por mais. Mas Aeson não precisava saber disso. Fique de boca fechada quando estivermos aqui em cima. Dan fez um gesto como se estivesse costurando a boca, depois jogou fora a agulha imaginária, o que pareceu lhe render um olhar ainda mais estranho de Aeson. O homem tinha pouco ou nenhum senso de humor. E isso era ser generoso. O interior do prédio era tão cinzento e monótono quanto o exterior. Assim que Dan e Aeson atravessaram a porta, uma escada de pedra surgiu à sua frente, subindo, depois girando sobre si mesma e depois subindo novamente. Portas de madeira ficavam de cada lado da base da escada, presumivelmente levando às casas dos moradores. Dan ouvirá falar de como as pessoas em algumas cidades viviam em casas empilhadas umas sobre as outras, mas nunca vira o interior de uma delas pessoalmente. Todas as casas nas vilas eram completamente separadas umas das outras. Ele não achava que gostaria de morar nessas casas em andares. Não havia absolutamente nenhuma privacidade nelas e nenhum lugar para praticar o arco. Outra porta ficava no topo dos 4 lances de escada, mais grossa que as outras, com ripas de ferro sobre ela. Lembre-se, disse Aeson, parando na porta. Fico de boca fechada, disse Dan, interrompendo Aeson. Eu sei. Você parece o Riste. Com um suspiro, Aeson voltou-se para a porta e a abriu, revelando um terraço amplo, guarnecido por uma saliência baixa. Uma grande estrutura de madeira percorria toda a extensão do lado esquerdo do telhado, estendendo-se cerca de 30 a 60 centímetros acima da cabeça de Dan, com um toldo verde que a cobria, sustentado por vigas alguns metros mais altas. A grande estrutura de madeira estava dividida em mais de uma dúzia de segmentos, cada um grande o suficiente para abrigar um pinheiro-lobo, embora talvez não do tamanho de Fainir, mas ainda assim. Cada uma das seções tinha aberturas com travas, gradeadas com arame metálico e preenchidas com palha. Dan quase pulou para fora da pele quando algo se moveu dentro de um dos segmentos, grasnando e batendo as asas. Falcões, disse Dan, boquiaberto. Ele sabia que certas espécies de gavião eram comumente usadas para enviar mensagens a longas distâncias, mas nas aldeias, a maioria das cartas era enviada por cavaleiros ou sempre que um comerciante famoso viajava de aldeia em aldeia. Ninguém realmente precisava de gaviões. Aeson lançou um olhar de soslaio para Dan, o que o fez lembrar da única coisa que Aeson havia dito: fique de boca fechada. Aeson suspirou.
Eles não são quaisquer falcões. São falcões estrela, por causa das penas brancas que formam o formato de uma estrela em seus peitos. Criaturas incrivelmente inteligentes, capazes de se lembrar de vários lugares e associá-los a coisas como cor, cheiro e palavras. Os falcões de Aren estão entre os melhores do sul de Eféria. Com os olhos se adaptando à escuridão dentro da gaiola, Dan encontrou 2 olhos brilhantes o encarando, cintilando à luz da lua. O olhar do falcão se fixou no dele, inflexível, sem piscar. Dan não pôde deixar de sorrir. Não sabia como sabia, mas a criatura estava fascinada por ele. Eles precisam ser mantidos em gaiolas. Na verdade, elas não são gaiolas, disse uma voz, saindo das sombras do outro lado do telhado. Dan teve que conter seu reflexo natural e pegar seu arco. Se falar irritava a Ezon, atirar em seu informante provavelmente não seria bem recebido. O homem usava um longo manto negro, com o capuz puxado sobre a cabeça. Movia-se com um passo lânguido, quase deslizando em direção à estrutura de madeira que abrigava os falcões. As travas não estão fechadas, então cada um dos falcões pode sair quando quiser. Os falcões são animais diurnos, então, a essa hora, geralmente apenas dormem. Exceto Vela aqui. O homem caminhou até o falcão que ainda encarava Dan e passou o dedo pelo bico, que se estendia através da grade de metal que cobria a gaiola não. Parece que ela encontrou algo que vale a pena mexer. O homem abaixou o capuz, com o olhar, assim como o do falcão, fixo em Dan. Sua cabeça estava raspada, assim como seu rosto. Seus olhos eram de um cinza opaco, quase invisíveis na penumbra. Os falcões estrelas sabem quando encontraram um lar. E esta feira de falcões oferece um lugar seguro para eles, longe dos grandes predadores. Eles dormem aqui, comem aqui e, em troca, levam mensagens. É uma relação mutuamente benéfica. Dan se concentrou em Vela, o falcão que o encarava. O homem estava dizendo a verdade. Não havia nenhum sentimento de ansiedade no falcão, nenhum pânico ou preocupação, apenas conforto e curiosidade. Mais uma vez, ele não tinha certeza de como sabia, mas sabia. A voz do homem arrancou Dan de seus devaneios. A Ezon Virandrar, eu me perguntava quando te veria novamente, embora esperasse que fosse antes. A Ezon passou por Dan, puxou o homem para um abraço e deu-lhe um tapinha no ombro. Aren, já faz muito tempo, e por isso, peço desculpas. Eu também não vou ficar muito tempo. Eu não esperava que você viesse, disse Aren, afastando-se do abraço que tinha com a Ezon e dando-lhe um tapinha carinhoso na bochecha. Você veio em busca de respostas, presumo. A Ezon assentiu. Isso, e eu saberia se você tivesse ouvido algum rumor. A boca de Aren se contraiu numa linha fina, um suspiro suave escapou de suas narinas. Primeiro, trarei as respostas. Depois podemos conversar mais. Sem esperar qualquer confirmação de Aezon, Aren se afastou, parecendo deslizar novamente em direção a uma escotilha que Dan não havia notado antes, instalada do outro lado do telhado. Deve ter sido assim que ele apareceu sem que Dan o visse. Ele é um pouco peculiar. Dan disse, fazendo uma careta enquanto caminhava até Aezon. Aezon estreitou os olhos e arqueou uma sobrancelha. Certo, sim. Cala a minha boca. Aezon assentiu. Boca bem fechada. Os olhos de Aezon se estreitaram ainda mais. Dan murmurou as palavras, não vou dizer mais nada. Aezon apenas balançou a cabeça. Aqui estamos, disse Aren, saindo da escotilha e entregando uma bolsa de pano a Aezon. 47 no total, eu acho. É isso. Aezon segurou a bolsa na frente dele, olhando seu conteúdo. Dan só conseguiu dar uma olhada, mas pareciam letras. Aren assentiu. Espero que cheguem mais nas próximas semanas. Mas por enquanto, sim. É o suficiente. Isso depende inteiramente de quem respondeu. Aezon pendurou a sacola de pano no ombro. Antes de irmos, quais são as novidades? A guerra em Valtara, disse Aren, em tom neutro. Embora o Império esteja mantendo sob controle as informações que chegam da província. Dizem que Esquifel caiu nas mãos dos rebeldes. Valtara. Dan não via Aezon sorrir com frequência, mas naquele momento, um sorriso largo se espalhou por seu rosto. Dane deve ter conseguido. Valtara é uma peça importante no tabuleiro. Isso é realmente uma boa notícia, Aren. Uma notícia muito boa. O que mais? O careca coçou o queixo como se estivesse colhendo notícias de poleiros em sua mente. Há rumores circulando de que Arcalen,
Carvaon e Varsund também estão à beira do abismo, embora as fontes não sejam tão sólidas. Meu próprio palpite é que Arcalen e Carvaon provavelmente estejam perto, mas Varsund, nem tanto. Eu diria que você provavelmente está certo. O Império domina Varsund com muita força. As minas de ouro em Alnar são cruciais para sua força no sul, e os espinheiros negros de Varsundi são recurso valioso demais para o Império arriscar perdê-los. Que tal aqui em Ilianara? Aren suspirou. Está se espalhando lentamente por aqui. Mas eu consigo sentir. Algumas facções se espalharam pela província. Um grupo que se autodenomina os Sóis Vermelhos começou a invadir fazendas perto de Bailomon, e outro, ostentando a bandeira do velho Amendel, reivindicou uma boa parte das terras ao sul de Fearsal. Há outros, mas esses dois parecem estar ganhando mais força. Eles estão deixando o Império irritado. Eu diria que a guarnição do Império aqui em Argona soma mais de 3.000 homens agora, e patrulhas parecem correr noite e dia entre aqui e as fronteiras com Carvaon, Drifaen e Arcalen. Dan ficou ali, boquiaberto. Como? Aezon. Um olhar severo de Aezon fez Dan parar. Algumas notícias boas, algumas más, disse Aezon, coçando o queixo. Começar uma rebelião traz as duas coisas. E o norte? Aren sorriu. Foi um dos sorrisos mais largos que Dan já vira. Seus dentes brancos como a neve brilhavam, e os cantos da boca mal tocavam os olhos. Eles estão um caos. Com essas palavras, Dan viu outra expressão no rosto de Aezon que ele nunca tinha visto antes: surpresa. E você não pensou em dar essa notícia? O que aconteceu? Urax, disse Aren, dando de ombros. Os ataques que estão acontecendo aqui não são nada comparados ao que acontece no norte. Um mercador passou por aqui há apenas um dia. Ele disse que os portões do Forte Arken estão fechados há algum tempo e que algumas das vilas menores na base de Mardoru e Lodar foram completamente invadidas. Ele também ouviu que o campanário foi saqueado e que a passagem ao norte está intransponível. As cidades ao longo da Costa Relâmpago foram completamente isoladas do continente principal. O rosto de Aezon estava sombrio. Por mais feliz que eu esteja que o Império terá problemas suficientes para lidar no norte, os Urax não estão do nosso lado. A força deles não nos beneficia. Concordo. Aren cruzou os braços sobre o peito e assentiu levemente com a cabeça. Deu de ombros. Mas, por enquanto, não desperdice, não passe necessidade. Aliás, agora que penso nisso, recebi uma carta esta manhã com a notícia de que Arisfal foi atacada há apenas alguns dias. Aparentemente, o castelo foi incendiado e, se a carta for verdadeira, um lobo gigante e um dragão estavam envolvidos. Amigos seus. Calem. Dan virou a cabeça bruscamente para Aezon, incapaz de conter a onda de raiva que o percorreu. Ele escapou. Não sei, respondeu Aezon. Mas talvez Baldon saiba. Venha, precisamos ir. Obrigado, Aren.